E aí, alunos do sétimo ano, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Professor Fernando Rodrigues trazendo mais uma aula de História com slide, continuando o nosso assunto sobre Renascimento. Vamos lá. O Renascimento ocorreu nos séculos XV e XVI, iniciado na Península Itálica e sendo difundido pela Europa. Durante esse período, houve um retorno à antiguidade clássica como uma reação contra a mentalidade teológica medieval. Consequência da leitura dos textos clássicos originais diretamente do grego e do latim, que aproximou o leitor medieval das ideias desenvolvidas naquele período. Essas leituras permitiram aos estudiosos identificarem comportamentos humanos que eram parecidos com o que eles observavam em seu dia a dia. Logo, levou-os a conceberem o ser humano como um ser universal. Assim, seus atos e raciocínio não estavam subordinados à vontade divina, mas correspondiam às próprias vontades. E a chegada com força desses textos gregos e latinos, eles vão acontecer graças à invasão do Império Turco ao Império Romano do Ocidente, que tinha como capital a cidade de Constantinopla, ou então chamada de Bizâncio. Então, com a queda do Império Bizantino pelo Império Turco, vários gregos eles deixaram a região e migraram para a Europa Ocidental, trazendo consigo todo o conhecimento acumulado de vários séculos em que a Igreja Católica Apostólica Romana proibiu de ser difundido durante a Idade Média. Então, a chegada desses sábios do Império Romano Ocidental trouxe consigo a reintrodução desses conhecimentos da antiguidade clássica grega e romana. Importante. Com isso, o ser humano e a natureza se tornaram o centro das ciências, da filosofia e da arte, e do próprio modo de estudar mudou. Então veja que vai haver nesse período do Renascimento a migração de um pensamento teológico para um pensamento científico. Ao examinar as obras antigas e suas traduções, os estudiosos viram a importância de se fazer uma análise crítica dos textos, até porque os textos eram muito antigos e precisava-se de pessoas capacitadas para não só ler esses textos, mas fazer uma interpretação minuciosa e adequada. Isso trouxe mudanças também para a sociedade como um todo, nos âmbitos da cultura, vida cotidiana, padrões morais, ideais éticos e educação que eram todos controlados pela Igreja Católica e pelo pensamento religioso. O ser humano passou a necessitar de uma formação que conduzisse à racionalidade, ou seja, uma educação voltada para a formação do indivíduo socialmente ativo, livre de princípios antigos e religiosos. E é nesse contexto que os currículos das universidades, que antes eram controlados por mosteiros e, dentre outros, por líderes religiosos, esses novos currículos eles vão atender essa nova necessidade desse novo momento. Então, a expansão europeia. Essa renovação foi, acima de tudo, um fenômeno urbano, um produto das cidades que floresceram no centro e no norte da Península Itálica,
cuja riqueza financiou as realizações culturais do Renascimento. Caso você não esteja lembrado, como a Itália surgiu como o berço do Renascimento, ou porque essa nova vida urbana trouxe todas essas mudanças, reassista a vídeo aula anterior falando sobre os antecedentes do Renascimento. Os europeus medievais acreditavam que na Terra havia apenas 3 continentes: Europa, Ásia e África. E mesmo assim, eles só conheciam o norte da África e não a África inteira. E eles não conheciam lá o extremo da Ásia. Então, mesmo assim, conhecendo a existência de 3 continentes, eles não sabiam da extensão real que eram os tais. Então, que era cercada pelo mar-oceano, como eles chamavam o Oceano Atlântico, e com o mar Mediterrâneo no centro. Então imagine um círculo em que você tem no centro o mar Mediterrâneo, separando Europa, Ásia e África, e circundando, ou seja, dando uma volta nesses 3 continentes, você tem o Oceano Mar, que é o Oceano Atlântico, e uma forma de você navegar do Ocidente para o Oriente ou do Oriente para o Ocidente era só você seguir uma linha praticamente reta, que seria esse mar Mediterrâneo, e que daria, que seria um caminho livre entre os 2 extremos do planeta. É mais ou menos essa a conclusão que Cristóvão Colombo vai ter quando ele imagina dando uma volta no planeta, ele chegaria ao extremo da Ásia, no caso as Índias. Só que ele desconhecia que no meio do caminho existia um outro continente chamado América. Além disso, eles acreditavam que a Terra era um disco plano e que o Sol girava em torno dela. Então era mais ou menos assim que os medievais compreendiam o planeta Terra. Os 3 continentes, o mar Mediterrâneo ao centro, e circundando os 3 continentes você tem o Oceano Mar, ou Mar-Oceano, que era o Oceano Atlântico. E, por incrível que pareça, até hoje tem gente que acredita que a Terra é esse disco plano, inclusive sendo alvo de muitos memes na internet. O processo de expansão europeia tem suas origens no Renascimento, no humanismo e no desenvolvimento da atividade comercial. Então, aquilo que nós estudamos, que é as grandes navegações, a expansão europeia, não poderia ter sido possível sem o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento no conhecimento da cartografia e até astronômico. Então, graças a esse período que remonta um século antes das grandes navegações, nós podemos entender de onde saiu toda essa coragem dos europeus de desenvolver as navegações oceânicas. A necessidade de melhorar o transporte para as atividades comerciais e os vários avanços tecnológicos mudaram e transformaram toda uma sociedade, agora pautada pela navegação com instrumentos aprimorados, como a bússola, o astrolábio e o quadrante. Imagine que na Idade Média a única forma de se orientar durante as navegações era pelo céu, observando as estrelas, e agora eles têm instrumentos que podem orientá-los de dia ou de noite. A difusão desses instrumentos utilizados há bastante tempo se generalizou a partir do século XIII. No final do século XV, a concepção de uma Terra redonda começou a ser difundida. Aqueles que acreditavam nessa teoria se propuseram a navegar para o Ocidente, pois, de acordo com as informações coletadas,
de outras culturas e com base em observação do Sol e das estrelas, a Ásia estava do outro lado do Oceano Atlântico, caso que eu acabei de contar. Então tá aí, a bússola, o quadrante, o astrolábio, as caravelas e a cartografia, os mapas, foram instrumentos e tecnologias importantíssimas para que o ser humano, para que o europeu, ele pudesse aí desbravar áreas que eles não conheciam. Característica do humanismo no Renascimento. O ideal comum do Renascimento é definido pela esperança de um renascimento do ser humano para uma vida verdadeiramente humana por meio das artes, das ciências e da pesquisa, mostrando o ser humano como um ser natural, em oposição à consideração medieval do ser humano como representante de Deus. Observe que Deus, ele perde esse papel central tanto na arte como na dita ciência ou na filosofia, por exemplo. E aí o homem é recolocado no centro. Esse centro era do homem na antiguidade clássica greco-romana. Foi substituída por Deus durante a Idade Média. E agora, na Idade Moderna, o homem é reconduzido ao centro da produção artística, científica, filosófica, dentre outras. E vale salientar que Deus, ele não é esquecido na Idade Moderna. Pelo contrário, a forma como as pessoas vão compreender Deus vai ser modificada, assim como todas as estruturas da sociedade e do pensamento humano. Segundo esse novo ideal, o ser humano é livre para decidir sua conduta, para escolher seu destino. Isso supõe uma exaltação da liberdade individual, tanto na ordem teológica como nas ordens cultural e social. Para os renascentistas, o ser humano deveria passar por uma grande mudança de comportamento. Então, toda essa mudança ele vai dar claramente em avanços científicos. Com as transformações promovidas pelo Renascimento, a mudança de pensamento também provocou uma grande revolução científica no início da Idade Moderna. Astronomia. Em 1543, no Reino da Polônia, o astrônomo Nicolau Copérnico, ao estudar as pesquisas dos gregos antigos, ou seja, olha aí, uma visita aos gregos antigos, o renascimento do pensamento grego antigo, apresentou uma nova teoria em que a Terra e os astros e os outros planetas giravam em torno do Sol, sendo ele o centro do universo e não a Terra, como defendia a Igreja Católica. Em 1632, Galileu Galilei, ao aperfeiçoar o telescópio, pôde observar diversos fenômenos celestes e provar a teoria de Copérnico. Já na medicina, o médico André Vesalius publicou em 1543 seu livro sobre a estrutura do corpo humano, em que explica a anatomia humana por meio de descrições e ilustrações. Lembrando que durante a Idade Média as pessoas não podiam manusear nem manipular corpos de cadáveres. Era pecado tocar em pessoas mortas, ou seja, violar uma pessoa morta. E isso provocou um retardo do conhecimento sobre a anatomia humana. E a partir desse renascimento, essas questões de pecado, elas foram reformuladas e médicos puderam, enfim, estudar o corpo humano e produzir conhecimento nessa área da anatomia. Já na matemática, os cálculos e o uso da geometria levaram os artistas do Renascimento a desenvolverem não somente a arquitetura, que vamos ver mais à frente, como a elaboração de obras que tinham enfoque no uso da simetria e da perspectiva. Então, o cara, nesse período, que ia se dedicar à pintura, ele não era só apenas um pintor, ele era também
um matemático, porque todas as formas que ele vai representar em suas pinturas, eles seguem uma ideia matemática de simetria e perspectiva. Embora seja conhecido pelas suas obras artísticas, Leonardo da Vinci também foi um dos principais representantes dessa utilização da matemática em suas obras. Eu apresento para vocês aí o Homem Vitruviano, que é um desenho anatômico do corpo humano, mas que Leonardo da Vinci ele vai usar todo o seu conhecimento matemático e de geometria. Também uma grande obra que ele produziu, que é A Última Ceia, ele tem matematicamente e geometricamente uma construção de simetria e de perspectiva, ou seja, de fundo, como se a pintura ela visualmente dessa impressão de entrar, é tudo a utilização de conhecimentos de geometria e de matemática. Não era apenas pintar um quadro e estava tudo certo. Já na arquitetura, os estilos românico e gótico dominavam o padrão de construções nesse período. A mudança do gótico para o românico representou uma renovação técnica e artística e expressou as transformações que ocorreram na sociedade medieval. Então, olha, o românico, que era um estilo bem antigo, que foi fundado pelos arquitetos das grandes catedrais católicas, partindo desse estilo em Roma, eles vão desenvolver catedrais muito rústicas, de muita pedra, e que se caracteriza também por uma certa escuridão em algumas partes das igrejas. Isso era uma forma também de envolver as catedrais de um espírito místico. Então observem aí na imagem que as colunas eram bem grandes, sustentando um grande teto que era cortado por arcos que iam de um lado para o outro. Esses arcos geometricamente bem calculados, eles sustentavam um telhado pesadíssimo. Já o estilo gótico foi responsável pela construção de catedrais ainda mais altas e de telhados ainda mais pesados, porém a forma que eles usavam os arcos eram bem diferentes. E isso proporcionou uma leveza na construção, apesar das construções góticas elas serem ainda mais altas. Então observem que as colunas das catedrais góticas elas são menores do que nas catedrais românicas. Observem que os arcos das catedrais góticas elas são triangulares, fornecendo aí um telhado mais alto. Além disso, a luz no interior dessas catedrais é uma característica muito forte, graças a uma outra técnica, que é as dos vidrais, que aproveitam a luz do sol. Então, gente, vamos revisar, reveja essa aula e realize as suas atividades. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Bons estudos!